Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Antes de continuarmos, porém, quero salientar que tudo que é dito neste vídeo não é de minha autoria ou da equipe da Fatos Desconhecidos. Todo o roteiro foi baseado em informações buscadas em diferentes fontes. E por se tratar de um assunto delicado, não estamos aqui para contestar nem a Bíblia e muito menos as crenças de cada um. A Bíblia, como todos sabemos, é o livro mais lido e comercializado do mundo. Um best-seller sem precedentes. Ela recebeu sua primeira versão impressa no ano de 1455, quando Johannes Gutenberg, considerado o pai da tipografia moderna, imprimiu a Vulgata, a Bíblia Latina, e ainda não era considerada tão acessível, devido ao emprego do latim. Esse foi o pontapé inicial para que, nos anos posteriores, fossem alterados e incluídos novos textos ao livro sagrado para cristãos, judeus e islâmicos, mesmo que essas três vertentes religiosas utilizem ou concordem entre si em apenas partes das Escrituras, e não em todas elas. Os 46 livros do Velho Testamento resumem a história do povo hebreu desde que Abraão teria supostamente recebido um chamado de Deus por volta de 1850 a.C., até a conquista da Palestina por Alexandre Magno e a revolta dos judeus contra os gregos no ano 300 da era pré-cristã. Ou seja, praticamente 1550 anos de histórias. No entanto, de acordo com alguns teólogos, o Velho Testamento abarca muito mais do que isso, já que sugere também como foi a criação, a origem de tudo, que teria se iniciado 5.000 anos antes de Jesus nascer. Já os 27 livros do Novo Testamento cobrem um período de tempo bem menor, iniciando-se no nascimento de Jesus e culminando na destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 da nossa era. Então, são registrados não mais que 70 anos de acontecimentos, os quais hoje são aceitos por boa parte da humanidade como um guia sagrado. Vale lembrar que os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não foram escritos em conjunto, e muito menos na mesma época. Eles foram, sim, posteriormente e também em períodos diferentes, atualizados, adaptados e agrupados em um só livro, no formato que hoje conhecemos. Aproximadamente um terço da humanidade compartilha uma mesma crença, a de que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu no dia de Natal e morreu aos 33 anos de idade, pregado em uma cruz, e ressuscitou 3 dias depois de sua morte por meio do poder divino. Conforme a crença cristã, a história de Jesus Cristo faz sentido à vida de várias pessoas, já que é a cola que sustenta sua fé e guia suas ações. De acordo com Thomas Harpur, ex-sacerdote da Igreja Anglicana Canadense, que dedicou toda a sua vida ao cristianismo, falecido em 2017, nunca houve um Jesus histórico, mas sim um Jesus de fé, o Cristo Redentor, que é a verdadeira razão da existência da humanidade. Em depoimento feito a um documentário produzido pelo canal History Rate, o sacerdote diz o seguinte: o cristianismo cometeu um erro bastante fatídico nos primeiros séculos de sua vida, em que pregou a mensagem que tinha e a literalizou. Onde e como a coisa toda realmente se cristalizou e tomou forma no que conhecemos como cristianismo, ainda está velado em uma névoa. De acordo com estudiosos da Bíblia, para começar, Jesus não teria nascido na data a qual aprendemos nas lições de religião, mas sim 6 anos antes dela. Cabe dizer que em lugar algum da Bíblia também é citada a data 25 de dezembro, sem contar que o nascimento não teria sido em Belém, mas em Nazaré, pouco antes do fim do reinado de Herodes Antíbes, que se deu no ano 4, antes da data que foi determinada.
A discrepância entre o ano 6 e o ano 0, que determina o nascimento de Jesus, existe devido a um erro de cálculo, segundo pesquisadores. Eles entenderam e concluíram que, ao reformular o calendário por volta do ano 6, já depois do nascimento de Jesus, o monge responsável por essa reformulação teria cometido uma falha que perdura até os dias de hoje. Conforme o Evangelho de Lucas, a vinda do Messias teria sido anunciada ainda em Nazaré, onde José e Maria viviam, mas o casal foi obrigado a se mudar para Belém, juntamente com outros vários cidadãos, em respeito a uma ordem feita por Quirino, governador da Síria na época. Por que chegar à conclusão de que Jesus não nasceu em Belém? Isso porque Quirino só veio assumir seu posto de governador 12 anos após o nascimento de Jesus, ou mais precisamente, no ano 6 da era cristã. Parece confuso, não é? Mas lembre-se que o ano 0 só existe por formalidades no cristianismo, sendo que Jesus teria nascido 6 anos antes do que é afirmado. Além disso, a história da migração para Belém foi criada porque a tradição judaica considerava essa cidade como sendo o berço do rei Davi. Como o Messias deveria ser da linhagem do primeiro rei dos judeus, não faria sentido ele ter nascido em outro lugar. Indo de encontro a esta afirmativa, está a Igreja da Natividade, situada na cidade de Belém, no estado da Palestina. Lá encontra-se o lugar mais sagrado do cristianismo e que é visitado por fiéis de todo o mundo, o berço de Jesus Cristo. No subsolo da igreja está a gruta onde Maria teria dado à luz seu filho. A igreja foi construída no ano de 326 depois de Cristo e é considerada a mais antiga catedral em uso até os dias de hoje. As contradições vão muito além disso e podem ser mais sérias do que você imagina. De acordo com alguns historiadores, Maria, mãe de Jesus, não teria ficado grávida por interferência do Espírito Santo, mas sim por resultado de um relacionamento dela com um soldado romano, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Na tradição judaica, rígida como era, uma mulher na situação dela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Foi quando um carpinteiro chamado José, já conhecido da família, se compadeceu com a situação e se casou com ela, escondendo sua gravidez até o nascimento da criança. É lógico que, para os dogmas da Igreja cristã, tal afirmativa chega a ser uma das maiores heresias que podem ser ditas. A própria estrela de Belém, que teria guiado os 3 reis magos até o local do nascimento de Jesus, é fortemente contestada e tem suas explicações no campo da astronomia. De fato, não se trata nem mesmo de uma estrela, mas sim de rara conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno. Antes da última ocorrência, vista em dezembro de 2020 e coincidentemente próxima ao Natal, essa conjunção foi registrada em 1623 e não foi no mês de dezembro. Outra afirmativa que, apesar de constar na Bíblia, não é posta nas conversas religiosas, muito menos nas celebrações, é o fato de Jesus ter tido irmãos e irmãs. Sobre elas, nada é dito, mas os irmãos seriam Tiago, José, Judas e Simão. Por que tal assunto é rechaçado? Principalmente porque, para católicos, ortodoxos, assírios, luteranos e anglicanos, a virgindade de Maria é perpétua e ter concebido irmãos para Jesus perde completamente a ideia de ela ser imaculada. Para Calvino, um dos líderes da reforma protestante, a evidência das escrituras eram inconclusivas e Maria teria continuado virgem até ser chamada por Deus. Já os teólogos que concordam com essa premissa dizem que as palavras primo e irmão, em hebraico e aramaico, possuem a mesma designação. A palavra primo não era nem mesmo utilizada como a entendemos hoje, pois como eram pessoas da mesma família, os que eram muito próximos se tratavam como
irmãos. O Novo Testamento não faz referência à infância de Jesus, exceto nos seus 12 anos de idade, quando ele foi encontrado por seus pais discutindo teologia com os sábios nas escadarias do Templo de Jerusalém, durante a Páscoa. No entanto, é praticamente certo que ele passou toda a sua infância em Nazaré e não teria feito essa viagem até Jerusalém, pelo menos até sua terceira década de vida. O que se sabe, porém, é que Jesus aprendeu, ainda jovem, a arte da carpintaria com seu pai José. Como na época já era uma profissão respeitada, é consenso que Jesus tenha trabalhado como carpinteiro uma boa parte de sua vida. Ainda assim, nos evangelhos apócrifos, o ainda menino Jesus tinha a travessura como uma de suas características. Ele costumava criar figuras a partir do barro e, com grande destreza, dar vida a elas, com o intuito de impressionar seus colegas. Há uma passagem nestes mesmos evangelhos em que um garoto teria esbarrado no ombro de Jesus, o que o fez fulminar o colega e, após uma bela bronca de José, teria feito o garoto voltar à vida. Jesus também não teve uma vida tão rústica quanto se prega no Novo Testamento. Pelo fato de ter trabalhado com o pai em sua juventude, ele o ajudou em parte da construção de Séforis, cidade idealizada por Herodes e que seria a nova capital da Galileia. Em mais de uma oportunidade, ele teria presenciado a passagem da família real de Herodes, junto a outras famílias de sacerdotes do Templo de Jerusalém, o que o levou ao contato com a cultura do mundo helênico. Para quem não sabe, helênico se refere a quem era natural ou habitante da Grécia Antiga. A língua materna de Jesus era o aramaico, hoje quase extinto. Contudo, em sua juventude, pode ter tido acesso a livros nos quais aprendeu o hebraico, que, aliás, é bem próximo do seu idioma nativo. Além disso, e pela proximidade com o povo helênico, ele também teria aprendido alguma coisa do grego. Isso tornaria Jesus um poliglota? Provavelmente não, pois para ser um poliglota, a pessoa precisa ter um conhecimento amplo dos idiomas e não só o básico do idioma. Apesar de sua proximidade com os gregos, que também não era tão estreita, Jesus não teve escola o suficiente para aprender a fundo outros idiomas, a não ser o seu próprio. É interessante ver que as religiões cristãs têm como foco principal Jesus Cristo, quando falam muito mais sobre suas ações do que propriamente sobre o Criador. No entanto, o próprio Jesus, que não carregava o sobrenome Cristo em suas pregações, levava as pessoas a crerem, não nele mesmo, mas em Deus, o Criador e Pai de todos os homens. Aliás, Cristo veio a ser um título dado anos depois de sua morte. Apesar de seu significado em hebraico ser Messias e em grego ungido, ele mesmo nunca se referiu ou foi conhecido como Jesus Cristo ou Jesus Messias em vida, mas sim Jesus de Nazaré, devido, claro, à sua origem. Voltando novamente ao padre Thomas Harpur, em seus estudos aprofundados sobre os principais evangelhos do Novo Testamento, que são os de Mateus, Marcos, Lucas e João, os que mais se referem a Jesus Cristo, são encontradas diversas incongruências sobre um homem que teria andado na Terra 2000 anos atrás. De acordo com as palavras de Harpur, os próprios evangelhos citados são bastante contraditórios no que diz respeito à biografia de Jesus. Mateus e Lucas, por exemplo, se divergem quanto à sua origem. Nenhum deles fala sobre a aparência física de Jesus, não afirmam nem mesmo a cor dos seus cabelos, isto é, o que vemos hoje é uma imagem que as religiões construíram ao longo dos séculos. Assim, a mesma imagem é por si contraditória. Dois outros escritores renomados por seus livros sobre o cristianismo, Timothy Frake e Peter Gant, estão de acordo com o padre Thomas. Eles também refutam a ideia de um Jesus histórico, isto é, para eles, os evangelhos são documentos de fé e não feitos
para contarem a história de um homem especial. Os 4 principais evangelhos do Novo Testamento não podem ser lidos e compreendidos de forma literal, mas sim sentidos por meio da fé sobre Deus e Jesus. Na costa do Mar da Galileia, turistas cristãos costumam se reunir num local de reputação bíblica, que seria a casa onde Jesus teria pregado aos seus primeiros 4 discípulos, autores dos 4 evangelhos que citei há pouco. No lugar, tido como sagrado, os guias falam do Jesus histórico, como um homem que lá esteve há 2000 anos e fez suas pregações. Em suas palavras, um homem chamado Yeshua, de uma cidade próxima chamada Nazaré, teria iniciado seu ministério e a mudança do mundo. Contudo, não há evidências físicas que provem a existência de Yeshua ou de Jesus de Nazaré, nem mesmo há qualquer texto escrito que diga que houve Jesus Cristo naquela época. Na Bíblia, há muitos detalhes sobre os milagres realizados por Jesus nas margens do Mar da Galileia. No entanto, não há nenhum texto, carta ou registro de pessoas da época que se refiram à alimentação de mais de 5.000 mulheres e crianças, ou mesmo da cura de leprosos citados no livro sagrado. Vale dizer que isso aconteceu numa época em que existiam vários escribas, os quais tinham interesse na cena social do Império Romano e, por isso, registravam praticamente tudo. O Evangelho de Mateus diz que durante a crucificação houve um eclipse do sol. O véu do templo se rasgou, que os túmulos se abriram e que os mortos andaram pelas ruas por um dia. Não há qualquer registro ou evidência sobre isso, mesmo sendo um acontecimento que, aos olhos da nossa era moderna, parece soar como um filme de terror. Nas palavras de Thomas Harpur, há somente 24 linhas nos textos antigos, datados antes do ano 150, que se referem a Jesus de alguma forma, mas a maioria é ambíguo. Com tanta escassez de evidências nos textos históricos, Harpur começou a questionar a própria existência de Jesus. Então, encontrou textos de 3 estudiosos do século XIX e XX que sugerem que Cristo não nasceu em uma manjedoura em Belém, mas nas areias do Antigo Egito. É bom lembrarmos que a misteriosa e complexa cultura egípcia passou a ser descoberta somente nos tempos modernos. Há 200 anos, um soldado do exército de Napoleão fez uma descoberta surpreendente quando desenterrou a Pedra de Roseta em um local de escavação perto do Rio Nilo. Essa descoberta abalaria o alicerce do cristianismo. A Pedra de Roseta, hoje exposta no Museu Britânico, contém um texto que foi escrito em 3 diferentes formas: antigo egípcio, demótico, grego e hieróglifo. Estes textos revelaram aos arqueólogos as marcações dos locais onde foram encontrados papiros, monumentos e estátuas, além de 3.000 anos de história e cultura do Egito. A pedra foi usada para estudar os extensos registros egípcios e acabou revelando uma fascinante e familiar história: a de Jesus. Passagens diversas, como andar sobre as águas, fazer o coxo andar normalmente, a ressurreição dos mortos, a descida ao inferno e até mesmo a famosa frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", já teriam sido registradas antes mesmo de Jesus nascer. Para estudiosos ferrenhos, como o padre Thomas Harpur, tais afirmativas foram, sim, um choque. Os próprios evangelhos apócrifos, descobertos em 1945 e ignorados e excluídos da Bíblia pela própria Igreja, faziam parte de uma biblioteca cristã do século IV e foram escritos na língua copta, que foi um povo do Antigo Egito. Nada prova também que esses textos sejam mais ou menos autênticos do que o que lemos na Bíblia moderna. Os próprios coptas, povo que ergueu a igreja cristã etíope, eram considerados hereges por não aceitarem
um Jesus de dupla natureza, isto é, humano e divino ao mesmo tempo. Para eles, Jesus era apenas divino, e seus textos apócrifos confirmam isso. Fazendo uma analogia com os tempos modernos, é como você sentir e até ver Jesus, mas na verdade sabe que não o está vendo, isto é, ele não está presente em corpo. Você não pode tocá-lo, cumprimentá-lo com as mãos ou abraçá-lo. Os pergaminhos do Mar Morto, escritos pelos assírios e encontrados em 1947, também demonstraram que as tentativas de relacionar Jesus a um homem de carne e osso e que teria convivido com aquele povo não chegaram a uma conclusão concreta ou definitiva a respeito. Eles dizem, sim, que os assírios eram um povo formado, em sua maioria, por homens e que viviam completamente isolados, não concordando com as leis romanas à espera do Messias. Na verdade, entre os mesmos textos, os estudiosos souberam que Jesus não teve qualquer relação direta com aquele povo, a não ser o fato em comum de serem contra a dominação romana. Nesses 2 últimos milênios, as religiões cristãs trabalharam consistentemente sobre a mente das pessoas, incrustando-as com a ideia única sobre Jesus Cristo como o homem de Deus, que veio para salvar a humanidade. O que estiver fora da Bíblia Sagrada, qualquer outro tipo de tentativa de estudo mais aprofundado e sério, é considerado heresia ou paganismo. Ora, quanto mais pessoas seguindo uma mesma ideia, melhor é para aqueles que a detêm. Afinal, o controle sobre as massas sempre foi de interesse dos que almejam qualquer tipo de posição de poder. Trazendo novamente o Jesus histórico ao contexto, basta pensar que ele se tornou uma ameaça ao imperador romano na época, já que conseguiu unir milhares de pessoas em sua causa. Jesus teria sido um homem político, e um político que não agradava aos grandes. E era natural, já séculos antes do seu nascimento, que os romanos tratassem seus inimigos com açoites e crucificações, o mesmo que aconteceu com o histórico Filho de Deus. O fato é que separar o que é verdadeiro e falso no Novo Testamento é uma tarefa humanamente impossível por vários fatores. Um deles está na aceitação ou não dos textos lá escritos. O autor do livro A História do Cristianismo, Paul Johnson, afirma que, se extrairmos só o que tem consistência histórica e que se tornou consenso sobre Jesus, nada mais faz sentido no Novo Testamento. Na verdade, não se consegue encontrar significado para nada. De fato, as igrejas cristãs conseguiram separar o Jesus histórico, aquele que fazia pregações e foi morto por um governante enciumado e cruel, fazendo dele um ser digno de cerimônias, celebrações e ritos, do Jesus que pesquisadores do assunto e até mesmo o sacerdócio conheceram por meio de seus estudos mais aprofundados. Infelizmente, não há uma máquina do tempo que nos permita retornar àquela época para vermos de perto o que realmente aconteceu, não é? Enquanto o Novo Testamento levanta áreas de mitologia, é ao mesmo tempo um documento usado pelas igrejas para instigar outro instrumento que parece mover ao menos 1/3 da humanidade, que é a fé. Esta, para muita gente, é inabalável, incontestável e indelével. Por hoje é só. E fica a cargo de cada um querer ou não se aprofundar nos estudos sobre o passado bíblico, que, por sinal, é bastante interessante, ou continuar firme em sua crença sobre o que as igrejas têm disseminado nesses últimos 2000 anos. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!